Bom dia, querido. Mais uma vez, a tentativa. Bom dia. Bora. Foi-me dada a honra e o desafio de abrir a nossa série de mensagens que vamos iniciar agora esse mês, Piedade no Lar. E eu quero chamar você a abrir a palavra de Deus comigo, Salmo 128. Salmo capítulo 128. Quero ler esse texto com você, depois vamos orar. E ouvir então o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Salmo 128. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, diante da tua voz, e a nós, aqui, teu povo, nos cabe apenas curvar o nosso coração em humildade, prontos para ouvir o que o Senhor tem para falar para o nosso coração. Que o Senhor derrame da tua graça, ó Deus, sobre cada irmão aqui presente. Que o Senhor derrame da tua graça sobre a minha vida também, ao expor a tua palavra. Que haja fidelidade, haja clareza, ó Deus, naquilo que o Senhor tem a nos instruir hoje, aqui nessa manhã. Que o Senhor retire do nosso coração e dos nossos olhos qualquer coisa que porventura venha nos tirar a atenção, mas que estejamos concentrados e com os olhos firmes aqui na tua palavra e nas tuas instruções. É assim que nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, o que é mais piedoso? Seria preparar um almoço ou orar durante 1 hora? O que seria mais piedoso? Consertar o motor de um carro ou ouvir um longo e bom sermão? O que seria mais piedoso? Participar de uma reunião urgente do seu trabalho no dia de domingo pela manhã, ou ir ao culto e cultuar com os seus irmãos? Podíamos aqui levantar várias perguntas e questões, as quais nós lidamos todos os nossos dias, sobre o que é mais piedoso. E a palavra do Senhor, ela nos dá uma resposta muito curiosa para essas perguntas. O que ela nos diz é: depende. Seu marido chegou do trabalho cansado, está morto de fome. O que é mais piedoso? Você preparar a janta dele com todo o amor, ou você ir se trancar no seu quarto e orar durante 1 hora? Preparar a janta dele. Agora você está no seu trabalho, você é mecânico, e você está no seu expediente, e nesse expediente você diz assim: ó, eu ouvi
alguém falar, um amigo meu, de um sermão de fulano de tal que foi para o YouTube e eu não posso perder. Então eu vou deixar o motor daquele carro esperar durante apenas 1 hora. Vou sentar lá dentro na sala, botar o meu fone de ouvido e vou ouvir esse sermão aí durante 1 hora, 1 hora e meia. O que é mais piedoso? Você fazer aquilo que o Senhor colocou você para fazer naquele momento, no seu expediente, que é trabalhar, ou você se retirar daquele momento que o Senhor colocou você e ouvir um sermão? A resposta é para você trabalhar. Você foi colocado ali para trabalhar. A gente tem um pouco de dificuldade de entender como que essa ideia da piedade se relaciona com a nossa vida. Via de regra, nós temos a tendência de entender piedade cristã como a prática daquelas ações que o Senhor instituiu como meios de graça para o seu povo e para a nutrição da sua alma, como leitura bíblica, oração, pregação. E nós resumimos, via de regra, e muitas vezes, a piedade a apenas essas coisas: orar, ler a Bíblia, fazer aquela velha e nova leitura anual. Estamos aí no início de janeiro, você provavelmente deve estar em dia com ela. E nós então pegamos essas coisas e resumimos toda a nossa vida, a piedade diante do Senhor, como sendo o cumprimento dessas tarefas. O que eu quero levar aqui, querido, você a entender comigo, a partir do Salmo 128, é de que a piedade para com o Senhor, e sobretudo a piedade no lar, ela é muito mais do que simplesmente leitura bíblica que tem que existir, oração bíblica que tem que existir, cultos domésticos que tem que existir, mas ela é toda uma vida, toda uma dinâmica que acontece na casa para que seja um lar piedoso diante do Senhor. Se você voltar os seus olhos para a palavra de Deus, Salmo 128, o salmo que nós lemos, você percebe basicamente 3 coisas aqui que o salmista coloca como sendo coisas que ocorrem dentro do lar, e essas coisas são, veja o que começa falando no versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então ele fala, verso 2, do trabalho de tuas mãos comerás. O que é que você será se você comer do trabalho das suas mãos? O que é que a palavra de Deus diz? Feliz serás. Isso aqui é a piedade na prática. Trabalho, nós vamos tratar um pouco disso. Agora, quando você olha para o verso 13, o verso 4, o que é que ele fala também aqui? Um outro aspecto do lar. Veja, nós não estamos falando de coisas para além do lar, nós estamos falando do lar. Trabalho. Então no verso 13 ele diz, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. E então no verso 4 ele diz, eis como será abençoado. Segundo aspecto então que o Salmo nos traz é a família, o cuidado da família. Então no verso 5 ele diz, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e finaliza a paz sobre Israel. E aqui ele está tratando exatamente sobre a igreja, sobre o corpo. Sião, aqui é exatamente a imagem, a figura do povo de Israel que se reunia. O que é que eu quero, querido, levar você aqui a entender nesse início aqui? Esse texto do Salmo 128, ele nos ensina uma piedade que ela vai para além daquilo que já é ordinário para nós e que a gente já sabe de forma muito normal nos nossos ensinos, de que leitura bíblica é bom, de que oração é bom, é necessária, e de que ouvir as pregações são coisas boas e necessárias para a nossa vida. Mas para além disso, o Salmo diz, o trabalho é
A família é, e a igreja também é. Agora, onde é que esse salmo está colocado aqui, não é? Dentro de todo saltério. Se você olhar para o Salmo 126, volta um pouco aí os seus olhos para o Salmo 126, você vai ver aqui exatamente aquele salmo onde o povo de Deus, ele está experimentando agora essa libertação do exílio. Veja como é que inicia o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o que é que ele diz? Ficamos como quem sonha. E aí o salmista começa a expor aqui a alegria que há quando o povo começa a experimentar essa vida agora longe do exílio, longe do cativeiro ao qual eles estavam sendo libertos. Então, o Salmo 127, nós lemos ele aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então nós temos a alegria profunda do povo de Deus ao sair do exílio, e de forma sobrenatural o Espírito Santo conduz então o organizador do saltério a colocar então o Salmo 127 nos termos da dependência de Deus. Ok, nós saímos do exílio, mas não há como vivermos sem dependermos do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhamos. A ideia aqui da dependência do Senhor. Então, como nós vamos caminhar agora na vida pós-exílio? Então, o Salmo 128, ele vem para iluminar e para mostrar como que o povo de Deus, na alegria de terem sido libertos do exílio, podem viver em dependência do Senhor, com toda a pujança, a alegria que pode ser dada ao povo de Deus. Então o Salmo 128 vem e abre e esclarece os olhos, para que entendamos como que podemos ser alegres e felizes na vida do lar. Eu pergunto para você então, querido, como que o povo de Deus é abençoado? Como que o povo de Deus pode experimentar das coisas boas que o Senhor dá para ele? Volte então seus olhos para o texto, vamos caminhar por ele durante alguns minutos. Versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E a primeira coisa aqui que nós precisamos entender é que a bem-aventurança dentro do lar, a alegria, o prazer, a felicidade de se experimentar uma vida piedosa do lar, vendo que a palavra de Deus nos instrui para que experimentemos no lar. E nós não vamos nunca experimentar das alegrias do Senhor se nós absorvermos as coisas que o mundo nos diz que é o que vai dar alegria, prazer dentro do lar. Eu pergunto para você, verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem. Isso é a piedade prática. Então pergunto para você, como que o mundo nos diz que uma casa pode ter uma piedade profunda para com Deus? Nós começamos a viver as nossas vidas, querido, como se o trabalho não fosse o meio pelo qual o Senhor abençoa o seu povo. O texto diz assim: do trabalho de tuas mãos você comerá. Se você lembra muito bem, o Senhor Deus, quando criou o mundo, Ele deu ordens criacionais, que nós conhecemos também como mandatos os mandatos, e um deles, o mandato cultural, de cultivar, de guardar, de fazer com que a criação do Senhor possa florescer, se multiplicar e ter serviência para que o povo pudesse viver na terra. E esse é um padrão que se repete em toda a palavra de Deus: do trabalho das tuas mãos você comerá. Mas não só isso, você não só comerá.
O que é que o texto diz mais? Feliz serás. Por isso que muitas vezes você trocar o conserto do motor de um carro por ouvir um sermão não é piedoso. Porque o trabalho foi dado para que você o cumpra. O Senhor ordenou para que eu e você trabalhássemos, para que com esse trabalho que vem do Senhor, como lemos no capítulo 127, como vem do Senhor, da dependência do Senhor, não por causa da nossa própria força, mas por causa da dependência do Senhor, esse trabalho que vem até as minhas mãos, ele me será de alegria. Ele será para mim como fruto daquilo que o Senhor me dá. E Ele me dá para que eu o cultive, para que eu o guarde. O apóstolo Paulo entende isso de forma tão bem que ele diz: quem não trabalhe, que não coma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque, querido, a ideia aqui é o Senhor Deus deu ao seu povo, inclusive e de forma muito específica, ao homem, não apenas um dever, mas um prazer de trabalhar, e que isso seja como piedade no seu lar. Há tantos movimentos que nessa cultura que vivemos, cultura da preguiça, fazem com que as pessoas busquem ir contrário às ordenanças de Deus. Já ouviu a frase, não existe almoço grátis? É porque não existe mesmo. Alguém sempre tem que pagar. Existiram muitos movimentos, talvez você lembre de alguns. Passe Livre foi um muito falado, onde as pessoas não buscam essa cultura do trabalho, de pegar as suas mãos, se dedicar, fazer, cultivar, cumprir, florescer, gerar riqueza para a piedade no lar, para que a sua família não simplesmente enriqueça, mas para que ela veja com isso que o seu trabalho foi dado por Deus, para que você faça a sua casa florescer. Infelizmente, o que há, queridos, são movimentos sociais que vão contra o que o Senhor instituiu como cultivar e guardar. O que eles pregam são: me dê que eu posso. Me dê porque eu não tenho. Precisamos lembrar que a ordem dada pelo Senhor desde a criação foi: trabalhe. Eu quero que você guarde na sua memória o que a Bíblia diz, porque você será feliz. E aqui a gente não está falando de muito ou pouco dinheiro, de muita remuneração ou pouca remuneração. Se o seu dinheiro está bem investido ou não, se você tem dinheiro investido ou não, ele está tratando aqui sobre algo relacionado a um coração que está voltado para a dependência do Senhor e que cumpre aquilo que o Senhor deu na sua mão. Eu vou cultivar e guardar aquilo que o Senhor me deu, porque eu amo o Senhor e a minha família. Infelizmente, o que temos visto, querido, inclusive nas igrejas, é exatamente essa cultura da preguiça. Quantos não querem ganhar na Mega Sena da virada? Para não precisar mais o quê? Trabalhar. Obviamente, às vezes a gente fala isso brincando, o que eu quero que você entenda é: nós vivemos buscando uma forma de sempre descansar.
Quando a gente vive trabalhando, a gente fica sempre aguardando as férias. Quando a gente trabalha muito durante a semana, a gente fica aguardando a sexta. A gente trabalha sempre olhando para a hora que a gente vai o quê? Usufruir, descansar. E eu quero que você entenda, não está errado isso. O que está errado é você viver esse período do trabalho sem olhar para essa verdade. Feliz serás e tudo te irá bem. Isso é piedade no lar. Quando você, homem, levanta todos os dias, ou você, mulher, levanta todos os dias para trabalhar, você está cumprindo o chamado do Senhor. Você pode se alegrar nele, porque você foi chamado para fazer aquilo que você está fazendo. O que importa é que você faça, cumpra, obedeça, porque feliz serás e tudo te irá bem. Então chegamos no verso 3, o texto diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Perceba, no verso 12 ele fala: trabalhe, feliz serás e tudo te irá bem. Agora ele trata sobre a sua casa, a família, a dinâmica familiar, e ele finaliza dizendo, verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A piedade no lar, ela não está ligada apenas, querido, à oração, leitura bíblica, ouvir sermão, decorar textos. Isso tem que existir, mas não pode estar vivendo, você não pode estar vivendo apenas como se essas coisas fossem a piedade da sua vida. O trabalho trabalhe, mas também a dinâmica familiar é. A vida em família, o experimentar a vida em família, e esse, muitas e muitas vezes, são os grandes problemas que temos no mundo moderno. O trabalho é bom, mas ele tem uma medida certa. Você não casou com o seu trabalho. Você precisa vivê-lo, você precisa cultivar, mas há algo que você também precisa viver, que é a vida em família. Perceba, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. E aqui temos ouvido tanto e tanto, querido. Estamos vivendo num mundo, e você sabe muito bem, que nós podemos chamar de um mundo onde há uma cultura da morte. É uma cultura onde não mais há esforço. É um esforço que não há mais para que você tenha filhos. A gente está falando sobre uma cultura que diz que filho custa 20, 30, 40, 50 e mais, R$1.000 por ano. E dependendo de onde você, dependendo do que você quiser fazer, você pode até gastar mais. Vivemos numa cultura onde há muito planejamento. Eu não estou dizendo que não tem que ter, o que eu estou dizendo é que tem demais. E nós acabamos por sacrificar aquilo que o Senhor deu como alegria para o seu povo. Nós sacrificamos a alegria. E a questão aqui, veja muito bem, não é quem tem mais filho é mais piedoso. Não é isso. A questão aqui não é quem trabalha mais é mais piedoso. A questão aqui é onde é que está o meu e o seu coração. Não há mais, querido, nenhum esforço da minha e da sua parte para que
a esposa no interior de sua casa seja como uma videira frutífera. E lembre que a ideia de videira frutífera, exatamente aquela mulher que traz alegria ao lar, que traz aquela dinâmica ao lar, onde o pai, os filhos e todos aqueles que estão ao seu redor florescem. E o texto diz: teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. É interessante porque a mesa ela é colocada exatamente como esse local onde essa vida é cultivada, onde essa vida familiar é cultivada. E a ideia aqui da mesa é exatamente a perspectiva de que um momento que é ideal, que é muito importante e fundamental na vida em família são as refeições. É o momento onde todos estão sentados à mesa normalmente, podem compartilhar da vida, falar como é que foi, como é que não foi, o que foi que aconteceu. E muitas vezes, querido, nós perdemos aqueles que estão em volta à mesa, muitas vezes, porque estamos passando muito tempo no trabalho, ou porque simplesmente nós decidimos não mais ter filhos. É ao redor da mesa que a instrução, é ao redor da mesa que há compartilhar. E quando você olha para a história, os reformados holandeses tinham uma prática muito interessante. Embaixo da mesa de refeição, do lado do pai, havia uma gaveta com a Bíblia dentro. Toda vez que terminava a refeição, que eles iriam fazer o culto, a leitura bíblica, o pai abria a gaveta, tirava a sua Bíblia de dentro e fazia a leitura, o culto, ou seja lá o que for. O que é que isso nos ensina, querido? Que nós simplesmente precisamos voltar àquilo que é básico. A mulher tem um papel no lar, o homem tem um papel no lar. E quando esses papéis caminham, e durante esse mês nós vamos ouvir mais sobre isso, quando esses papéis caminham de forma bíblica, de forma ordenada pela palavra, veja o que é que o texto diz: eis como será abençoado o homem. E veja, ele se refere ao homem, mas ele está tratando aqui do lar. O homem é o cabeça do lar, é o representante. Portanto, feliz será o lar que teme ao Senhor. Feliz será o lar que tem o Senhor como aquele que guia os seus caminhos. Não um lar que tem um mundo sempre falando e o lar ouvindo esses conselhos e seguindo-os à risca, mas aqueles que vão contrário ao que o mundo prega e diz para que a gente siga. Mulher, todos os dias você acorda e você tem uma missão fantástica. E é uma missão que dá trabalho. Cuidar de marido e cuidar de filhos. Deixa eu dizer para você, todos os dias, o Senhor dá para você essa missão, para que você cumpra com alegria, porque você será feliz com isso. Você já pensou, novos céus e nova terra, quando o Senhor voltar? O Senhor deu, querido, essa missão extraordinária para a mulher. Todos que estarão ao redor da mesa do Senhor serão filhos de mulheres, inclusive o Senhor Jesus. Porque o Senhor deu para vocês essa missão. E não permita que o mundo dite para você o que é que você tem que fazer, para que a sua casa tema ao Senhor, e para que aqueles que estão ao redor dela, da sua mesa, possam também usufruir dessa verdade. O trabalho e a família
eles acontecem dentro de um contexto. Não são coisas que você vive de forma isolada e separada. Veja o que aqui diz o verso 5. O Senhor te abençoe desde Sião. E a ideia aqui é exatamente essa, é assim, olha, vocês trabalharão, vocês precisam viver essa vida em família dinâmica, agradável ao Senhor e feliz, mas que o Senhor abençoe a sua família e o seu trabalho desde Sião. Porque tanto a família quanto o trabalho, eles acontecem, querido, na comunhão dos santos. É na comunhão dos santos, é na igreja que eu e você ouvimos todos os domingos a palavra do Senhor sendo pregada com autoridade. É na comunhão dos santos que a minha e a sua família é orientada. É na comunhão dos santos que os meus filhos e os seus filhos são orientados. É na comunhão dos santos que os meus filhos e os seus filhos veem o povo de Deus. Eles observam como o povo se comporta. Ele observa como é que o povo vive. É na comunhão dos santos que eles observam que papai e mamãe não trabalham no dia de domingo. É na comunhão dos santos que eles observam que papai e mamãe se esforçam todos os domingos para estarem na igreja do Senhor com o povo. É papai e mamãe que está todos os dias lutando contra os seus pecados, porque eles também são pecadores. Mas é na igreja, é na comunhão dos santos, que eles ouvem a palavra de Deus, se arrependem todas as semanas e buscam novamente o Senhor. Não há outro lugar onde os meus filhos e os seus filhos, onde eu e você podemos, querido, ouvir a voz de Deus, ser instruído na palavra de Deus, senão na igreja do Senhor. Naquela época, na época que o Salmo foi escrito, haviam profetas e sacerdotes. Os profetas anunciavam a lei do Senhor. Os profetas diziam aos pais, orientavam os pais, como que eles precisavam ensinar os seus filhos. E eles também tinham naquela época sacerdotes, aqueles que ministravam os sacrifícios para que houvesse comunhão entre o povo de Deus e o Senhor. E todos esses homens que o Senhor levantou, eles tinham essa função, instruir na lei do Senhor, como os profetas faziam ao anunciar a lei, e também estabelecer a paz entre o Senhor e o seu povo, através do sacrifício dos sacerdotes. Por isso que o texto finaliza lá no verso 6, paz sobre Israel. Porque há alguém que estabeleceu a paz, porque há alguém que estabeleceu a paz com o Senhor, e por estabelecer essa paz com o Senhor, houve florescimento de vida. Veja, verso 5, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E no verso 6, vejas os filhos de teus filhos. É sobre a herança que o Senhor deu ao seu povo. É sobre os filhos dos filhos, esses irão também ver a prosperidade de Jerusalém. Eles verão a prosperidade de Jerusalém, por quê? Porque alguém trabalhou fielmente, porque alguém cuidou do seu lar fielmente, porque alguém está vivendo em comunhão com o povo de Deus fielmente. Portanto, os filhos dos teus filhos verão a prosperidade de Jerusalém. Querido, a igreja do Senhor é a única portadora da mensagem do Evangelho.
A igreja do Senhor, o apóstolo Paulo diz, é baluarte da verdade. É aquela que cumpre e vive a palavra de Deus com fidelidade. Essa é a igreja do Senhor. E como diz a nossa confissão, fora da igreja não há salvação, ordinariamente. Ordinariamente o Senhor instituiu a sua igreja para conduzir o seu povo que é salvo por meio do Senhor Jesus. Aqueles que são eleitos, aqueles que amam ao Senhor, eles estão sim em profunda comunhão com o povo de Deus. Afinal de contas, onde é que eu e você estaremos nos novos céus e nova terra? Comunhão com o povo de Deus. Lembre disso, só há bênção, querido, no seu lar, em meio aos desfrutos da igreja, em meio aos momentos doces da igreja que existem, mas também em meio aos momentos amargos que também existem. O Senhor Deus deu uma igreja para todos nós, uma igreja composta de homens falhos, para que todos nós tenhamos um olhar apenas para uma pessoa, para o Senhor Jesus. Essa vida em igreja ensina o nosso coração. Afinal de contas, a igreja, Sião, é o único lugar onde é permitido a administração dos sacramentos. Onde é que você vai tomar a ceia do Senhor, senão no corpo? Na verdade, existem muitos lugares por aí que dão, mas a pergunta é, onde é que você vai tomar o sangue de Cristo, comer do corpo de Cristo, com fidelidade à palavra, senão numa igreja fiel ao Senhor? Grande teólogo, ele disse, a saúde da família é a saúde da igreja. Se as famílias da igreja forem saudáveis, a igreja será. Todavia, se a saúde das famílias não estiver tão boa assim, a saúde da igreja, da comunidade, também não estará. Por isso, nós precisamos, com constância, ouvir a instrução todos os domingos, em família. Precisamos ouvir as instruções todos os dias, nas nossas casas, para que o Evangelho do Senhor Jesus seja inculcado no meu e no seu coração. Quando você pensa, querido, nessas três coisas, trabalho, família, comunhão com Deus, no domingo passado, nós ouvimos aqui de forma muito rápida, mas ouvimos sobre os 3 mandatos do Senhor. Mandato cultural, social e espiritual. Quando o Senhor cria o mundo, quando o Senhor cria todas as coisas, Ele dá direção para elas. E Ele diz para o homem, olha, cultive e guarde o jardim. É o que nós chamamos de mandato cultural. Ele diz, multiplique-se. É o que nós chamamos de mandato social. E a relação com o Senhor, que é o que nós chamamos de mandato espiritual. É o que o Senhor está falando aqui para mim e para você nesse salmo. Esse salmo está falando sobre a vida comum do paraíso. Ele está falando sobre a vida comum do que foi e do que será no último dia. Ele está falando para mim e para você que o que era no paraíso é, olha, guarde e cultive, filho. Você será feliz e satisfeito. Cuide da sua família. Você será alegre e bem-aventurado. Esteja em comunhão com Deus e tudo te irá bem. Lembre-se disso, querido. A piedade, a vida piedosa no lar, ela não se resume à sua devocional diária, ela não se resume a se você faz culto doméstico diariamente ou não, ela não se resume a quanto tempo você tem no seu dia a dia com um culto doméstico, se você faz 10, 20, 30, 40, 50 minutos que seja,
O que a Bíblia está dizendo é, a vida piedosa no lar, ela é mais do que isso. A vida piedosa no lar é quando você se levanta, você faz sua devocional, você vai para o seu trabalho, você trabalha fielmente, você volta com toda alegria, porque proveu para a sua família. Na dependência do Senhor, você proveu para a sua família. Quando você volta, sua esposa está lá. Ou talvez ela ainda não esteja, mas ela chegará. E aí vocês fazem um culto doméstico. E nesse culto doméstico, então, há o compartilhar da vida. Mas vocês estão fazendo isso em comunhão com a igreja. Essa é a vida ordinária, minha e sua. Essa é a vida piedosa que o Senhor chamou para mim e para você. O Senhor, você sabe muito bem, não é um Deus que gosta de coisas diferentes. Ele é muito simples. O problema é que nós complicamos demais. Nós temos muitas questões. Nós temos muitos pecados. A vida piedosa no lar, ela é uma dinâmica que não está circunscrita apenas às quatro paredes da minha e da sua casa. A piedade no lar, ela está totalmente ligada à piedade da sua igreja. Ela está ligada à piedade dos seus irmãos. A sua casa, ela não é mais santa ou menos santa, porque faz mais culto doméstico ou menos culto doméstico. Mas uma coisa é certa, talvez a sua casa esteja mais necessitada de questões espirituais. E aí, é o que nós falamos. A questão não é quem tem mais ou menos filho. A questão não é se você tem ou não. A questão é, como é que está o seu coração em relação àquilo que o Senhor colocou para mim e para você. Homem, como é que você está em relação ao que o Senhor instituiu para mim e para você? Sobre guardar e cultivar. Sobre fazer isso com alegria. Sobre fazer isso com naquele dia que você está morto. Você não consegue nem abrir o olho, mas você levanta no poder do Espírito e vai trabalhar com alegria. Por quê? Porque você está na dependência do Senhor para prover aquilo que o Senhor instituiu para a sua família. Me permita, querido, algumas breves colocações. Você está muito longe do que você deveria ser. Eu estou muito longe do que eu deveria ser. Aí a pergunta para nós é: o que é que resta para mim e para você, querido? O que é que resta para nós? Preguiçosos, amantes do conforto, pessoas que gostam da coisa boa, que abrem mão daquilo que é bom biblicamente, feliz, bem-aventurado pelo que a gente gosta. O que é que sobra para mim e para você? Primeira coisa, nem eu nem você, não sobra nada para a gente. Nós não temos condições de fazer nada. O que sobra, querido, para mim e para você, o que há esperança do Senhor é colocada para nós, é o que há em Sião, é o que há no sacrifício que é feito em Sião, é na pregação da palavra, é no evangelho do Senhor Jesus, é Ele que pode dar força para mim e para você, para todos os dias, apesar dos nossos tropeços, podermos colocar a cabeça no lugar, e podemos pegar a nossa família, pegar o nosso trabalho, colocá-los no lugar e viver dinamicamente uma vida piedosa no lar. Fazer a sua leitura bíblica, faça. Fazer a sua leitura anual, faça. Fazer o seu culto doméstico, faça também. Mas também vá trabalhar com alegria, com limites. Fique em casa também. Fique com seus filhos. Mulheres, tenham alegria e ânimo. Não ouçam o que esse mundo diz para vocês. Vivam uma vida comum na igreja local. Eu queria, querido, dar uma palavra também. Às vezes, quando a palavra de Deus traz essas instruções a respeito de família, a gente sempre cai muito, não é, em aplicações para pais, para mães, para filhos. Mas o Senhor deu um contexto, uma situação para a igreja
que a igreja também precisa viver com isso, orientar em relação a isso e experimentar as bênçãos disso na igreja. O Senhor, Deus, pela sua soberania, muitas vezes não permite, por N motivos que seja, que algumas pessoas tenham filhos. Nós não conhecemos a vontade do Senhor, não sabemos, mas o fato é que na igreja do Senhor há muito a se fazer. Quando a gente pensa em igreja estendida, em família estendida, que é a igreja, nós precisamos lembrar que, sim, as famílias que compõem a igreja local, elas são responsáveis uns pelas outras também. Esse é o juramento que nós fazemos aqui, quando vamos receber alguém, ou quando entramos na igreja. Aqueles, querido, que porventura não podem ter filhos, eles podem sim olhar para o restante da igreja e ter sim filhos que nós chamamos como que filhos adotados espiritualmente. Quanto de maturidade não pode ser produzida e dada àqueles que são mais novos, por casais que são mais velhos, e o Senhor, por algum motivo, não deu filhos. Essa é a beleza da igreja local. Ela é plural, ela é diferente. Pessoas vivem em contextos diferentes. E todos no seu contexto são chamados a glorificar o nome do Senhor. Portanto, adote um filho, adote alguém no coração, cuide dessa pessoa, invista nela. Filhos não são apenas aqueles que são do ventre, lembre-se disso. Paulo não teve filho, mas olha o impacto dele na vida da igreja. Lembre-se disso, o Senhor Deus deu graça a todos nós, para que nos nossos contextos, nós possamos viver com o Senhor. Lembre disso, querido, retorne para o Senhor Jesus, olhe para o sacrifício dele, busque forças, com a certeza de que ele não lançará você fora, se você for arrependido, contrito e buscando fazer a vontade do Senhor. Ele vai dar forças para você. Isso é uma promessa bíblica. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, dá graça aos pais. Dá graça aos pais para que eles instruam seus filhos no caminho do Senhor. Porque isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Porque isso é mais louvável do que qualquer conforto. O instruir os filhos nos teus caminhos. Dá graça, ó Deus, aos homens, para que eles liderem os seus lares com sabedoria e com autoridade, para que eles cuidem do coração das suas esposas e dos seus filhos, para que eles trabalhem incansavelmente para prover o melhor para eles, sem comprometer os outros deveres que o Senhor deu. Guarda esses homens, ó Deus, para que eles cumpram os seus deveres ordinários em seu trabalho, mas também na sua casa, com a sua família. Para que a piedade no trabalho também seja experimentada e que eles sejam felizes, como diz a tua palavra. Abençoa as mulheres, ó Deus, as mães. Que o Senhor dê a graça a elas para que elas floresçam em seu lar. Para que ela seja aquela que dá o tom
que dá a dinâmica, ó Deus, amorosa, graciosa e generosa da casa. Aquela delicadeza e aquele amor que todo lar precisa. Para que ela cuide do seu filho, dos seus filhos, do seu marido. Para que ela prepare o oriente, para que sejam feitas refeições boas, agradáveis. E que ela acolha aqueles que são de fora, em amor. Ó Deus, abençoa os nossos filhos também, para que eles possam olhar para os seus pais e imitá-los naquilo que eles são fiéis ao Senhor. O Senhor nos dê a graça de deixarmos esse grande legado, que é o de cumprir a Tua palavra e obedecer ao Senhor. E abençoa também, Deus, a esses que o Senhor Deus, pela Tua soberania, não permitiu que eles tivessem filhos. Que o Senhor os lembre do quão vasto ainda é o campo, ó Deus, na Tua igreja, que quanto lugar há ainda para exercer ministério de fortalecimento, de hospitalidade, e que a maturidade, ó Deus, desses possa ser tamanha, que a Tua igreja toda é abençoada pelas instruções do Senhor na vida deles. Que o corpo do Senhor viva, ó Deus, em piedade profunda, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ordinariamente, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém.